Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira juntos para compartilharmos desse estudo maravilhoso da célula, da palavra do Senhor, em momento da gente crescer, da gente se fortalecer no Senhor. Paz, meus amados, boa noite. Que todos possamos ter um tempo precioso, de qualidade e que nos edifique para que possamos ter uma noite agradável no Senhor, quebrando barreiras, destruindo muralhas através da nossa comunhão. Que Deus nos abençoe e, como de sempre, junto o seu povo aí, sentadinho, ouvindo a palavra, discutindo. Se tiver alguma questão aí, é só colocar aí, de repente a gente, Pastor Luiz, Ana Paula, Domênico, os irmãos estão todos aí para responder você. E a gente está aqui nos bastidores aqui, a gente esqueceu de acender a luz, você acende a luz. Aí ele vai acender a luz lá para ficar um vídeo de melhor qualidade aí, irmãos. É isso aí. Muito bem. Nós vamos iniciar esse tempo orando ao Senhor, entregando a Deus esse tempo, que vamos passar juntos aqui, e que a palavra do Senhor fale com você, ela já tem falado conosco, e é incrível como o Senhor trabalha, Nós temos visto os temas dos nossos estudos, sempre falando das coisas, dos mesmos assuntos, Sinal que o Senhor quer continuar falando, Hoje nós vamos falar sobre os benefícios de uma vida de oração. Esse estudo já estava pronto já há algum tempo. O pastor Luiz pregou no domingo sobre oração e hoje nós vamos falar novamente sobre os benefícios de uma vida de oração. Então o Senhor quer que nós estejamos mais perto dele, E o Senhor quer que a gente realmente tenha uma vida de relacionamento mais íntimo com ele. Amém? Então nós vamos entregar esse tempo ao Senhor, começando com a oração. Muito obrigada porque você está aí conosco, tem feito parte aqui dessa célula, Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, podermos estar mais uma vez na Tua presença, nessa terça-feira. E nós estamos agradecidos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, por cada família da nossa igreja, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Senhor, que o Senhor venha de encontro a cada um de nós, as nossas necessidades, que o Senhor venha falar mais uma vez. Nós somos carentes, Senhor, precisamos de ouvir a Tua voz, precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor intervenha na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, Senhor, que o Senhor cure nessa noite, que a Sua palavra traga paz, traga ânimo, traga força, fortalecimento para cada um que está aqui conosco, Senhor. Nós Te adoramos, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos lá. Os benefícios de uma vida de oração. Lucas 11:1 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. E aí foi aonde o Senhor começou a falar com os discípulos, Como quando vocês forem orar, falem assim, E aí surgiu a oração famosa aí, que todo mundo fala, a oração do Pai Nosso, Que infelizmente muitos recitam esses versículos, sem entendimento nenhum, em vãs repetições. E na verdade o Senhor Jesus aqui estava ensinando a gente a orar, Que primeiro a gente precisa
agradecer, né? Orar ao nosso Pai que está no céu, agradecendo por todas as coisas e não ficar somente em vãs repetições, né? Então nós precisamos aprender com Jesus nessa palavra, né? Nesse pequeno trecho aqui da Bíblia. O Senhor Jesus nos ensinou a oração, né? Não como orar repetitivamente, mas como nós devemos orar, né? Em adoração, em rendição, em agradecimento a Ele. Irmão, você que sabe a oração do Pai Nosso, se você observar o começo dela, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você vê? A oração, ela não começa pedindo, ela começa falando quem é o Pai, de onde é o Pai, fala dele, não de nós. E depois, lá na frente, que vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje e tal. Então, assim, muitos ficam, Pai Nosso está no céu, parece aquele negócio que a gente de vez em quando fala para os irmãos, daquela repetição, daquela oração meio japonesa lá. Então, assim, o Pai Nosso não é algo que a gente tenha que repetir, é um modelo de como nós devemos orar. Primeiro, agradecendo a esse Deus maravilhoso pelas nossas vidas, por estarmos vivos, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro. Todos nós que estamos ligados nesse momento aqui, somos salvos em Jesus Cristo. Essa é uma alegria que nós temos, porque o grandioso, maravilhoso Deus e Pai, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, tem tido conosco, tem tido uma paciência gigantesca com as nossas vidas. Então, assim, tenta evitar começar a sua oração já, ô Pai, eu quero isso, ô Pai, eu quero aquilo, Pai, eu quero tal coisa. Não, deixa chegar na hora. Primeiro exalta Ele, glorifica Ele, se mostre para Ele agradecido de Ele ser tão poderoso e inclinar os seus ouvidos para ouvir a minha oração, o meu clamor. E depois você pede e tal, e vai tudo fluir bem, mas não cesse de orar. E nós temos visto, né, o Senhor tem falado conosco novamente nesse tema, né, e de fato, a oração, ela é o combustível do cristão, né, aquilo que nos move, né, se a gente não conversar com Deus, né, não falar com Deus, de fato a nossa vida cristã não tem sentido, né? Então é o meio que o cristão tem de se relacionar com Deus, né? A oração, por meio da oração. E a gente não pode ter uma motivação principal em buscar a Deus em oração, somente os benefícios que a gente vai receber, mas a gente precisa ter uma motivação de realmente ter um relacionamento com Deus, né? De estar mais próximo do Senhor, de estar em comunhão com Ele. Esse é um dos maiores benefícios de uma vida de oração, de você estar em comunhão com Deus, de ter, estreitar os seus laços de amizade com Deus, né? A nossa vida no secreto, né? Na vida de oração, é o que vai nos trazer fortalecimento, graça, crescimento, né? Aquela comunhão que nós temos ali na casa do Senhor, em união, né? Junto com os demais irmãos, é algo que nos fortalece, mas precisa ser seguido, né, dessa vida de oração, dessa vida no secreto com Deus. Amém? Há uma frase, irmão, que diz assim: nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Você, homem, mulher, aí no caso, né? Nenhum homem, nenhuma mulher é maior do que sua vida de oração. Então, assim, como que está a sua vida de oração? Ela está intensa? Ela está cheia de qualidade? Quem é você realmente? Você está tendo uma comunicação legal com o nosso Pai maravilhoso? Através de Jesus, buscando sentir essa presença santa, poderosa, que nos faz respirar, que é o Espírito Santo, que nos faz viver, que nos faz almejar que chegue logo a nossa próxima reunião, nosso próximo encontro, nosso próximo movimento, ou a nossa próxima oportunidade de falar do amor de Deus para alguém.
Então, assim, você vai descobrir todas essas coisas orando, tendo um tempo especial com Deus, não tem outro jeito. E é o que a Renata falou, a oração é o combustível do cristão. Como que está o seu tanque aí? Está cheio ou está seco? Já está enferrujando por dentro porque não é regado, não é enchido através da oração. E se o tanque está vazio, você não vai para lugar nenhum. E a gente acabou de ler um texto aqui em Lucas 11:1, e nesse texto, um dos discípulos de Jesus pediu para Jesus ensiná-los a orar, né? Por que ele pediu? Porque ele sabia que o grande segredo do ministério de Jesus era uma vida de oração, né? Sempre Jesus se retirava para orar, e ele, sendo filho de Deus, ele nos deu esse exemplo, né? Nós sempre batemos na mesma tecla aqui. Jesus foi o nosso maior exemplo em tudo. E nessa vida de oração também, sempre ele se retirava para orar, para buscar a Deus, para falar com o Pai, né? Mesmo nas horas mais difíceis, assim como nós temos as nossas horas mais difíceis, Jesus também, né? Ele se retirava para orar nas horas difíceis, nas horas calmas, mas ele sempre estava em oração, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os benefícios de uma vida de oração. O pastor Luiz já pregou domingo, né, sobre uma vida de oração, por que a gente deve orar, para quê, né, qual o objetivo, e a gente vai falar mais alguns aqui, né? Como eu já disse, esse estudo não estava, já estava pronto, né, alguns dias atrás, e o Espírito Santo já tinha falado, né, com o pastor Luiz, e já tinha determinado que esse estudo fosse dado logo em sequência aí da mensagem, né, de domingo. Então, o Senhor quer que a gente tenha mais intimidade com Ele em oração, que a nossa vida de oração seja mudada, né, que nós não fiquemos na mesmice, né, porque muitas vezes a gente tem uma rotina diária bem pesada. Eu sei, né, das irmãs e dos irmãos que trabalham, mas a gente não pode negligenciar esse tempo, né? A gente precisa dedicar esse tempo ao Senhor, num devocional diário, né, falando com Deus, né? Você não fica sem falar com alguém que você ama, né? Ele está com você e você vai ficar quieto, não vai falar com ele. A vida de oração é uma vida que a gente precisa começar, né? Se você não tem essa vida de oração, você precisa iniciar, dar o primeiro passo para começar uma vida diferente em oração. A primeira coisa, primeiro benefício de uma vida de oração é que quem ora mais cansa menos. Mateus 11:28 diz assim: ninguém jamais trabalhou como Jesus. Ainda assim ele dizia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tinha muita disposição, meus irmãos, e ele trabalhava demais, né? Ele vivia cercado por multidões, mas a palavra dele era: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar um alívio para vocês. E a gente, quando a gente começa a orar, né, entregando ao Senhor, agradecendo a Ele, entregando para Ele as nossas dificuldades, as nossas inquietações, a gente sente realmente esse alívio. Então, quem ora mais cansa menos, né? Porque a gente compartilha dessa carga, né, que a gente leva no dia a dia, a gente compartilha com o Senhor, Ele ajuda a gente a carregar essa carga. Então, quem ora mais cansa menos. Jesus tinha muita disposição porque ele vivia em constante comunhão com o Pai, né? Ele era homem e ele também andava, né? Andava no dia a dia a pé, né? Não tinha carro, não tinha conforto, né? E ele estava sempre andando de um lado para o outro, curando os enfermos, né? Pregando a palavra, falando do amor do Pai. E isso cansa, né? Nós que estamos ali no dia a dia da igreja, preparando mensagens, preparando as células, os estudos, tal, chega um tempo que a gente cansa, né? Mas com Jesus, né, esse fardo fica mais leve. E a gente precisa aprender a orar,
para que a gente canse menos. Assim também deve ser o cristão. Quem ora mais tem mais disposição. O cristão que não ora está parado ou andando empurrado, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, olha, eu estou andando, mas parece que eu estou patinando no mesmo lugar. Sabe quando você tenta andar, mas você fica patinando no mesmo lugar? Então, a gente precisa plantar sementes que nós nunca plantamos, para que nós colhamos, né, frutos que nós nunca colhemos. A gente precisa plantar novas sementes na nossa vida, né? Se a sua vida de oração não está tão boa assim, você precisa tomar atitude, né? Tomar atitude de mudar, de falar, Senhor, me ajuda, eu quero ter uma vida mais dedicada em oração, eu quero compartilhar das minhas cargas do dia a dia com o Senhor, e só assim a gente vai ter alívio, né? E a gente não vai se cansar tanto. Mas quem ora mais cansa menos, assim, com relação ao físico, às vezes você pode estar totalmente envolvido nas coisas da igreja. Você está lá nas celebrações, você está lá nos ministérios, você está evangelizando, você está visitando, mas se você não orar, fisicamente você vai cansar. Se você orar, o Espírito está sempre pronto. Então ele vai te fortalecer, ele vai agir, porque nosso Deus, ele domina. A gente tem aprendido isso. Ele domina todas as áreas. A física, a ciência, a biologia, ele domina tudo. Então, assim, ele poderosamente, através da oração que nos fortalece espiritualmente, vai nos fortalecer fisicamente para prosseguirmos. E a gente prossegue com mais segurança, né? Nós vamos cansar menos, não vai ter esse esgotamento que alguns estão passando por ele, porque trabalha na igreja, trabalha em tudo e tal, trabalha em casa, trabalha com a família, mas não ora. Vai esgotar, vai cansar. E não é isso que o Senhor quer. Por isso, a oração tem vários benefícios. Tem a parte da comunhão com o Senhor e tem a parte do fortalecimento, porque quando a gente está com o Senhor é uma fonte de poder. É quem nos abastece, né? Então a gente precisa pensar sempre nisso. Quem ora mais, cansa menos. Se você está cansado, se você está desanimado, pode crer que você está orando pouco. Tenso, né? O que mais tem te impedido de orar? O que mais tem te impedido de orar? Alguma coisa está te impedindo de orar. Você ora e dorme, ora em pé, ora andando. Tira uma caminhada. Vai do quarto para a sala, da sala para a cozinha, vai andar no corredor de casa e vai orar. Para não ficar também nessa pegada aí de eu começo a orar e já durmo, eu começo a ler a Bíblia e já durmo. Gente, você está começando a ficar esquisito no meio evangélico. Porque a gente assiste um filme, assiste um jogo de futebol, vai para um churrasco, vai para uma festa e não fica dormindo lá. Então a gente precisa buscar descansar no Senhor e orar mais. 2. Dos benefícios de uma vida de oração. Quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Só esse ponto, quem ora tem mais força para vencer as dificuldades estão muito grandes. As dificuldades parecem que estão sendo insuportáveis para a sua vida. Precisa orar mais. Isaías 40, 29 a 31 diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espera no Senhor. Quem espera no Senhor renova. Gente, esperar não é sentar lá e ficar em estado de zen, né? Sem pensar, não. Esperar é orar, é estar orando, é estar falando com o Senhor. Aí nós vamos ser renovados na força, revestidos de força. Nós vamos voar que nem água, que vai longe o negócio. A águia voa acima das tempestades. Corre e não se cansa, não fica exausto, andam e não se cansa. Isso é para nós. Todos nós somos jovens do Senhor, viu? Não tem nenhum velho aí e nem aqui.
Nós somos jovens na fé, no amor e no desejo de vencer. Mas sem oração, as dificuldades vão te engolir. E as dificuldades nos levam a desanimar. Leva muitos a pararem, né? Porque estão muito cansados. Mas por quê? Porque alguns têm uma vida mais intensa de oração, estão mais à frente do negócio. É porque estão disponibilizando o tempo do Senhor para trocar ideia com Ele, para falar com Ele. Há uma frase que diz, quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. Amados, a palavra de Deus é amor. É um amor justo, um amor cheio de justiça, é maravilhoso. Então assim, nós precisamos orar, para que quando virem as dificuldades, nós estamos em comunhão com o Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Se a dificuldade está grande, é porque você está longe de Deus. Então a gente precisa vencer isso. E os dias, eu não sei se os dias estão estranhos. A gente tem observado que desde março, que começou a Covid, a gente tem irmãos que evoluíram, que cresceram na fé, que compreenderam as instruções de Deus nesses dias diferentes que nós estamos vivendo, como agora, né? Uma célula online. Mas nós percebemos que tem pessoas que voltaram, e voltaram, parece que vencidas. Parece que estão sendo vencidas pelas crises, pelas dificuldades. Por mais que professam com os lábios, a gente sente na face da pessoa que tem alguma coisa errada. Nós precisamos, como nós falamos ontem à noite, na Noite da Conquista, que no domingo, no momento de intercessão, o Domênico estava lá na intercessão e a igreja parece que estava descansando, dormindo. Parece que ninguém tinha necessidade, que ninguém tinha dificuldade, e a gente sabe que tem. Amados, nós precisamos verbalizar. E dirão a este monte, salta-te daqui para lá, e dirão, verbalizar. Você, no momento de intercessão, você precisa verbalizar. No momento da Noite da Conquista, você precisa verbalizar. Nos momentos de oração, você precisa verbalizar. Não é ficar só balbuciando. Não. Você precisa clamar. Ana estava desesperada, porque ela queria engravidar, ela queria dar um filho para o marido dela. No entanto, o sacerdote, quando viu, falou: essa mulher está bêbada, de tanto que ela está aqui chorando, se lamentando, se tribuchando aqui em oração. E quando ele percebeu que a mulher estava orando, que ela estava verbalizando a sua aflição, a sua necessidade, qual foi a palavra profética? Tu terás um filho. Acabou. A bênção chegou. Então, se você não verbalizar a tua necessidade em oração, é sinal de que não está tendo intensidade, é sinal de que o que você está pedindo é coisinha muito supérflua. Então, a gente precisa mudar. Quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. A frase é essa. Quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. Amados, nós vamos até dar uma inclinadinha, tipo aquelas árvores quando vem o vento forte, né? Ela inclina, mas ela volta. Esse é o crente que ora. O texto lido diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. A regra é simples. Quanto mais dificuldades, mais temos que intensificar a nossa oração. Eu sei que você tem dificuldade. Eu sei que você tem sonho. Eu sei que tem gente que deveria estar na live e não está, e tem dificuldades e tem sonhos, e os sonhos não se realizam. Por quê? Porque não quer perder tempo com Deus. Porque acha que é perder tempo. E na verdade esse tempo maravilhoso, precioso nosso que estamos tendo aqui é um tempo de comunhão, de adoração e de oração. Porque conforme nós vamos falando, é óbvio que a sua cabeça vai funcionando, aí vai agindo, e você vai até orando, você vai orando. Hoje eu vi um cara, um pastor, falando de verbalizar a oração, e ele falou que quando ele era menino, ele ouviu falar tantos textos de que tem que orar, que tem que falar, que tem que pedir. Ele tinha umas verrugas na mão, e ele orou, e no dia seguinte as verrugas não estavam lá. Mas eu estava lavando louça aqui nessa hora, ouvindo a mensagem, eu estava com a mão molhada. Eu falei: oi,
Aí eu já passei a mão na cabeça assim, já falei assim, ó, já vou até marcar o lugar que eu quero que nasça cabelo. Falei assim, em nome de Jesus vai começar a nascer cabelo aqui. E marquei a área aqui. Oração. Eu orei pelo que eu quero, pelo que eu necessito, eu oro pelas coisas que eu preciso, eu vou de encontro à minha necessidade. Então assim, você está com dificuldade? Vença a dificuldade em oração. A regra é bem simples. Quanto mais dificuldade, mais temos que intensificar nossa oração. Porque muitos, quando enfrentam dificuldades, param de buscar a Deus. Sendo que a orientação é o contrário. A orientação é: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de ti, Tiago. Se aproximará de você, Tiago 4:8, a parte A. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Como? É em oração, amados. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. É orar continuamente, orar o tempo todo. Existem orações, meus amados, que você não vai verbalizar. Ninguém precisa ouvir. Principalmente quando você está confessando diante de Deus alguma situação, alguma fraqueza, alguma coisa que é só entre você e Deus. Mas a sua necessidade, as suas dificuldades, a maioria delas você pode verbalizar e Deus vai agir na sua vida. Então, quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. O primeiro que a Renata falou, quem ora mais cansa menos. E nós precisamos vencer as dificuldades. 3, quem ora produz mais. Aí, meu amado, aí você vai parar e vai dar aquela refletida. O que você tem feito para Deus? Na casa de Deus, glória a Deus, Igreja Vida Plena está crescendo. Nós tivemos 57 amados na celebração e 20 crianças. Deus está elevando a nossa igreja e nós estamos produzindo e o resultado da nossa produção está vindo aí. Pessoas novas que precisam de oração, que precisam de ajuda, que precisam de aconselhamento, e eu e você estamos sendo capacitados para isso. Então, nós precisamos produzir mais. A igreja está crescendo, precisa ser mais voluntário, precisa que você esteja mais presente, precisa que quando chegar aquele novo na igreja, você vai lá e abrace ele e profetize algo, lance uma palavra profética para o coração daquela pessoa. Deus quer nos usar. Nós precisamos produzir mais. João 15, quem ora produz mais, Eclesiastes 10:10. A gente já leu esse versículo lá na igreja, já acho que é a terceira vez. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, produz muito. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, vocês não podem produzir nada para o reino, para a glória de Deus, para manifestar o céu na terra. Só tem um jeito, a gente precisa estar ligadinho na videira. E como que a gente se liga em Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Oração, meditação na palavra de Deus, consagração, participação, compartilhar. Que nem nós falamos também na Noite da Conquista, nós precisamos falar mais as coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas. Não foi só o testemunho da minha mãe, tem mais pessoas com testemunho que às vezes vêm e falam pra gente. Você precisa falar, parece. O Guido depois veio conversar comigo, segunda-feira o Guido vai dar um testemunho. A Lia também já vai se preparar de novo para dar um testemunho, porque as coisas estão acontecendo, Deus está abençoando. A gente está vendo a produção, o milagre da multiplicação acontecendo. E é isso que o inimigo não fica feliz, né, irmãos? Se a gente soubesse o tamanho da arma que é a oração, né, nós usaríamos mais, né? O inimigo foge, né? Como diz a mensagem de domingo mesmo, né? Se orar, o bicho foge, né? Porque a gente tem uma arma preciosa que é a oração.
né? A oração tem muito poder, a oração feita por um justo tem muita eficácia. Então nós precisamos começar, continuar, né, uma vida de oração. Quem não tem uma vida de oração, comece hoje, né? Nunca é tarde para começar. E quem tem uma vida de oração, se fortaleça ainda mais, né? Ore ainda mais, porque é uma arma poderosa. O diabo, ele quer que você não acredite. E, olha, é bobeira ficar orando, é bobeira tirar um tempo de oração, ou que tira um tempo aí muito rápido. Não. Esta é uma verdade que o diabo não quer que nós saibamos ou que nós acreditemos, que é uma arma poderosíssima. Cristão que ora mais, produz com mais facilidade e eficiência. O nosso machado da oração precisa estar sempre afiado, precisamos estar sempre ligados em Jesus através da oração. Assim seremos muito mais produtivos e abençoados. A gente sempre tem falado, irmão, às vezes a bênção não é receber o que a gente quer. Às vezes a nossa bênção é receber o não de Deus. E só através da oração, da comunhão com o Senhor, que nós vamos compreender que o não de Deus é uma bênção para nós, muitas das vezes. Nós precisamos orar, nós precisamos estar mais na casa de Deus, nós precisamos produzir mais para o reino de Deus. Como que eu vou chegar com as mãos vazias diante do nosso Senhor? Ninguém pode chegar com as mãos vazias diante de Deus. Você acha que tem produzido o que Deus espera de você? É para você refletir. Você tem produzido o que Deus espera de você, a expectativa que Deus tem, Deus aplicou em você. Deus ele aplicou e aplicou muito em nós. Ele permitiu que o seu filho se sacrificasse por nós. O Espírito Santo de Deus é parte de Deus, é Deus. Ele habita em nós. Então Deus já colocou toda a potência, a potencialidade para nós produzirmos mais. Então vamos afiar o nosso machado da oração, vamos ficar ligadinho, vamos permanecer em Cristo, vamos estar em comunhão com Cristo. Existem, nós os cristãos hoje, uma forma da gente se fortalecer é estar sempre na casa do Pai. No momento de adoração, adorar com alegria, abrir o coração, entregar a Deus no momento da intercessão, na hora da palavra, é buscar compreender o que Deus está falando e aplicar, porque daí nós vamos produzir mais e nós vamos atingir as expectativas que Deus tem sobre as nossas vidas, porque as expectativas de Deus, meus amados, não são inalcançáveis, são alcançáveis. Se você não está alcançando, você precisa orar mais. Último, quem ora manifesta o fruto do Espírito. De vez em quando a gente vê, né? A gente produzindo ou manifestando o fruto errado, né? Mas Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, nós já falamos sobre isso, mas olha, cada vez que a gente lê, tem tanta coisa boa para falar sobre o fruto do Espírito. Amar, alegria, paz. A gente vê que tem pessoas que antes da pandemia tinha um brilho, tinha uma alegria, a gente sentia uma paz. Agora tem pessoas que a gente está observando, está apagadinho, está sem brilho. Precisamos orar, amados. Essa pandemia não é nada para quem está em Cristo. Se nós partirmos dessa, é para a melhor. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais manifestamos o fruto do Espírito em nossas vidas. E o melhor meio que um cristão tem para se aproximar de Deus é cultivando uma vida de oração. Você tem dificuldade para orar em casa? Nós temos meia hora na noite da conquista de oração. Nós temos 2 tempos de oração na terça-feira na nossa live. Na quinta-feira,
nós começamos a celebração com oração, oramos no meio da celebração, oramos depois, estamos sempre orando. No domingo de manhã, nós começamos o nosso CPVIP, nosso estudo da Palavra de Deus, com oração. Nós terminamos com oração. Voltamos domingo à noite para a igreja com oração, e mais oração, e mais oração. Você precisa orar, cultivar uma vida de oração. Então, assim, os aconselhamentos, os benefícios, quem ora mais cansa menos. Quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Quem ora produz mais. Quem ora manifesta o fruto do Espírito. Nossa vida de oração tem que crescer, tanto em tempo como em intensidade. Só assim podemos desfrutar da comunhão com o Pai e nos beneficiar do poder da oração. E a oração é que tem mantido muita gente de pé, né? Eu creio que as orações da igreja, né, ao meu favor, a favor do Valdo, a favor da nossa família, é o que nos mantém de pé, né? Uns orando pelos outros. Ontem nós intercedemos pela vida da irmã Rosa, né? Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê graça, que o Senhor a cure completamente. E essas orações que nós fazemos uns pelos outros nos fortalece, irmãos, né? O benefício que a vida de oração nos dá é um benefício para nós mesmos. Às vezes a gente ora para o outro irmão e quem recebe a bênção somos nós mesmos, né? Porque nós estamos mais perto do Senhor. Então a gente precisa cultivar essa vida de oração. A gente precisa orar uns pelos outros, orar pelos nossos filhos, pelo futuro deles, né? Orar pela igreja do Senhor, pelas pessoas que ainda vão ser salvas, que precisam ser resgatadas, né, da mão do inimigo. Tem tanta coisa para a gente orar, né? Muitas vezes a gente se ajoelha e a gente fica sem palavras para o Senhor. Não é pecado você fazer uma listinha, né? Uma lista dos seus pedidos, dos seus agradecimentos, das suas intercessões. A gente precisa, né? Porque a nossa cabeça é mesmo o dia a dia, né? Tem muita coisa para pensar, muita coisa. Então, não é pecado você fazer uma lista das suas orações, das suas intercessões. É isso que o Senhor quer de nós, né? Um posicionamento diferente e a gente vai ser muito beneficiado, muito abençoado. E as orações, né, que as pessoas têm feito uns pelos outros têm mantido você de pé, né? E a gente espera que a gente continue, né? Um intercedendo pelo outro, né? Decida hoje se tornar um homem ou uma mulher de oração e com toda certeza sua vida vai mudar radicalmente. Você vai começar a alcançar mais coisas. Então vem com a gente, vem orar, vem viver uma vida de oração. É isso que o Senhor espera de nós. Mais uma vez, os benefícios de uma vida de oração. Quem ora mais cansa menos. Quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Quem ora produz mais. Quem ora manifesta o fruto do Espírito. Cultive uma vida de oração. Nós precisamos crescer no tempo de oração e na nossa intensidade de oração. É isso que o Senhor espera de nós. E acabamos. Nós vamos orar. Nós vamos orar. O estudo diz que é para orar e nós vamos orar. E você pode orar. E se tem alguém doente aí na sua casa, você que está no comando aí, ou está sendo comandado, se é o cônjuge está doente, um filho está doente, pega na mão, põe a mão na cabeça aí da pessoa e nós vamos orar, nós vamos interceder. A Renata falou da Rosa, nós temos orado com muita intensidade pela dona Dirce, a mãe da nossa irmã Renata. Nós queremos ver o milagre, nós precisamos ver o milagre e nós ansiamos por uma mudança radical nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Amém. Então, vamos orar. Pai maravilhoso, nós continuamos diante do Senhor, agradecidos, papai querido, pela oportunidade maravilhosa que temos de compartilhar esta palavra que é de tão difícil entendimento para o homem natural. Mas
para os espirituais, ó Deus, é tão fácil de ser entendida, é tão simples, mas é tão profunda e tão poderosa. Age, ó Pai querido, em nome de Jesus na vida dos nossos amados, ó Deus. Age nessa família que tem alguém necessitando de cura, que tem alguém necessitando que caia por terra essas vendas que não estão deixando essa pessoa ver que Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Liberta, Jesus, liberta, Deus, visita onde for o nosso parente, o nosso ente querido, o filho, o cônjuge. Liberta, Deus, age no coração, age na mente, fala, Deus, poderosamente ao coração, à mente dessa pessoa, para que ela se renda ao Senhor, se entregue a Ti e compartilhe, viva a vida eterna nesta vida ainda, Deus, os benefícios dessa vida. Pai, cura, liberta, restaura, transforma, restitui, abençoa, cria em nós o desejo de servir mais e melhor, ó Deus. Cria em nós, ó Deus, o desejo de esperarmos cada vez mais neste Deus do impossível que nós servimos e falamos o tempo todo. Age no nosso meio, age nas nossas famílias, ó Deus. Abre os olhos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, para que possam servir, não ter vergonha de servir a Jesus, de se entregar totalmente para que o nosso futuro seja brilhante e cheio de sucesso, Senhor Jesus. Opera em nós. Quebra, Deus, as maldições, quebra, Deus, essas palavras malditas que vieram de encontro ao nosso coração, vieram à nossa mente e nos afetaram, Senhor. Que só permaneça na nossa mente as palavras que geram vida e bênção, que são as palavras que o Senhor proferiu para nós, profere para nós a cada dia e que nós, teus servos, precisamos proferir para as pessoas, ó Deus. Vida e bênção, libertação, transformação, restituição, prosperidade, sucesso, alegria e paz de espírito. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais nessa terça-feira. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Shalom, meus amados.